Bom dia a todos, feliz sábado. Chegamos ao último dia aí da nossa Semana Jovem e quero aqui agradecer a liderança jovem, ao pastor Fábio, pela confiança. E toda semana que a gente faz de oração sempre é especial, é gostoso. E essa semana foi um desafio também grande, mas eu tenho certeza que Deus, assim como trabalhou no meu coração, também trabalhou no coração daqueles que estiveram participando. E nós falamos aí sobre coadjuvantes, como os pequenos da Bíblia tiveram partes importantes, foram impactantes na história de muitas pessoas. Nós falamos, será que a gente consegue lembrar o nome de todo mundo que nós falamos aqui? Vamos ver? Qual foi o primeiro? Jabes, depois Caleb, depois Pilatos, e depois Eubulo, mais quem? Lia, Abigail, Raabe, e hoje? Não falei ainda, né? Não falei ainda. Hoje nós vamos falar sobre um rapaz que ele apareceu só 13 vezes na Bíblia. Mas antes de nós falarmos dele, vocês já ouviram falar em Edward Kimball? Alguém conhece o Edward Kimball? Como assim, gente? Ele viveu ali no 1850, por aí, ninguém lembra dele? Edward Kimball, ele era um professor de escola dominical e por volta de 1850, por ali, ele se sentiu muito impressionado a conversar e tentar ajudar um jovem que ele tinha na igreja. Esse jovem era muito rebelde, o Dwight. O Dwight, ele trabalhava numa loja de sapatos e um dia ele se sentiu tão incomodado que ele foi lá no serviço do rapaz. O rapaz estava no estoque separando sapatos e o Edward Kimball começou a conversar com ele, começou a enfatizar mais a importância de Deus na vida do Dwight. O Dwight se converteu. Esse jovem Dwight é Dwight Moody, que foi um dos maiores evangelistas do século XIX. O Edward pregando um dia, um jovem chamado Mordecai, ele também se converteu e continuou pregando. Um dia, um jovem, ouvindo a pregação de Mordecai, também se converteu. Esse jovem era Billy Graham. E Billy Graham, eu acho que aqui a maioria já ouviu falar. Billy Graham também foi um dos maiores evangelistas que nós tivemos. Mas tudo começou lá com o Edward Kimball. E ninguém sabe quem é o Edward, a maioria nunca ouviu falar dele. Mas, quem sabe, se não fosse o Edward, essas pessoas não teriam conhecido Jesus. E nós vamos falar de um Edward Kimball da Bíblia, que ele levava pessoas a Cristo, só que não tem grandes expressões dele na Bíblia. Abre a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 1, por favor. Nós vamos falar hoje sobre André, apóstolo André. O André já está lá assim para mim, ó. Que ontem ele perguntou para mim, qual é o personagem de hoje? Aí eu falei ontem, né? Raabe, amanhã é você. É o André. Então, em João, capítulo 1, amém? Nós vamos ler a partir do verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venha ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 16h. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Vamos parar por aqui. André é o primeiro discípulo, vamos dizer assim, de Cristo. André seguia João Batista, ouvia de João Batista, e quando João Batista fala, ó, esse aí é o Cordeiro, é dele que eu estou pregando, André não quer saber de mais nada. Ele quer conhecer Jesus, ele vai para a casa de Jesus, eles passam um dia ali conversando, Jesus pregando para eles. E qual é a primeira ação de André? Depois que ele ouve, depois que ele entende que Jesus é o Messias? Vai buscar alguém.
E qual é a primeira pessoa que ele vai? Para o irmão. Ele vai buscar Simão Pedro. O interessante é que o nome André é um nome grego, que significa forte, viril, trabalhador. Nós podemos dizer então que o nome de André significa um trabalhador forte. Está falando de caráter e da essência de André. O Simão Pedro já é um nome judeu. Interessante que naquela época a cultura greco-romana era muito grande. Então não sabemos o porquê dos pais de André colocar esse nome grego nele, porém ele viveu a essência do nome dele. E ele busca o irmão. E aqui eu falei com vocês que aparece somente 13 vezes o nome dele na Bíblia. 4 vezes vai aparecer em listas dos apóstolos. E a maioria das vezes vai ser como João citou aqui, irmão de Simão Pedro. Eu comecei a trabalhar com meu pai quando eu era muito pequeno, novo. Tinha 13 anos de idade, comecei a trabalhar com ele. E eu nunca era o Beto, eu era o filho do Zé Antônio. Eu era o filho do Zé Antônio. Talvez você já passou por isso. A pessoa relaciona você a outra pessoa. E às vezes não tem problema nenhum. André não tinha esse ego de querer aparecer. Mas todas as vezes que ele aparece na Bíblia, é algo impactante. Tirando essa parte da lista dos apóstolos, quando se foca em falar dele, como essa é a primeira vez que ele é citado, ele leva o irmão, ele quer pregar, ele quer mostrar, ele entende que Jesus tem que ser apresentado, ele sentiu o impacto de Jesus na vida dele, então eu tenho que levar isso para outras pessoas. E qual é a primeira pessoa? Minha família. Vou lá buscar o meu irmão. O interessante é que os dois trabalhavam juntos, tinham uma união muito forte, e Pedro tem um temperamento completamente diferente do que nós vemos de André. Porque se André fosse parecido com o irmão, eu acho que teria mais destaques na Bíblia. Você já reparou que até irmãos gêmeos têm diferença de personalidade? Pedro era aquele cara explosivo. Pedro, ele falava primeiro para pensar depois. Você conhece alguém assim? Eu estou falando aqui para mim mesmo, tá? André não. André você vê que ele é observador, que ele é ponderador, e ele sabe exatamente a missão que ele tem. Quando ele leva Pedro, Jesus faz um chamado. Vocês agora vão ser pescadores de homens. As histórias vão acontecendo dentro dos evangelhos. E mais uma vez aparece um destaque para André. Quando você vai lá para João 6, abre a sua Bíblia em João 6. João 6, aqui nós temos a multiplicação dos pães. Jesus começa a pregar. Uma multidão de pessoas ali, muita gente. E Jesus pregando, e pregando, e pregando, e pregando. E vai dando a hora do almoço. E Jesus não para de pregar. E todo mundo com fome. André, inteligente, esperto, passando no meio da multidão, viu um menino. Eu deduzo que é um menino, que é um adolescente. Que adolescente, eu falei que essa semana é uma traça para comer, né? Você sabe disso, é brabo o negócio. Aí ele olha um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Você vê que é adolescente, para comer 5 pães de uma vez? Então, já é adolescente. André, o quê? Eu vou ficar por aqui mesmo. Tem comida aqui perto. E aí Filipe chega para Jesus. Jesus, como é que a gente vai dar comida para esse povo aqui? Aí André, nos versos 8 e 9, um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? André parece que está meio que confrontando Jesus aqui, né? Mas não, ele sabia que se Jesus quisesse, Jesus poderia fazer um milagre. Mais uma vez, André está de olhos atentos para levar alguém até Jesus. E quando ele leva essa pessoa a Jesus, a união dos dois aqui fazem a diferença na vida de outras pessoas. Qual foi a última vez que você fez diferença na vida de alguém? Qual foi a última vez que você ouviu Deus falando com você e você mostrou o que Jesus fez na sua vida? E aqui nós estamos falando de André, que era um evangelista, e de um André que também fazia a ação.
Eu sempre falo o seguinte: nós temos que sujar o pé de poeira, sair aqui do nosso ciclo aqui. Venho na igreja, beleza, é claro que nós temos que estar na igreja, temos que estar adorando. Mas qual foi a última vez que você foi para o campo missionário? Não estou falando para você ir para a África, para você ir para qualquer outro lugar. Aqui do lado, os jovens estão fazendo um movimento de arrecadação aí de itens, não é isso? Para um lar de idosos. Você já ajudou? É hoje lá? Então, a igreja toda está convocada. Se você não for, você não é crente não, hein? Deus dá oportunidade, estou brincando, tá bom? Deus dá oportunidade de ação, de mostrar quem Ele é através dos nossos atos. E nós não estamos mais fazendo isso. Tem um louvor que fala, né? Saberão quem nós somos pelo amor. André tinha um amor pelas pessoas. Ele tinha um amor pela missão. Eles ali esperavam e ansiavam por um reino. Que Jesus estabelecesse um novo reino para eles. Que os livrasse do jugo dos romanos. E André queimava isso no coração dele. Então, se ele vai instalar um novo reino aqui, eu tenho que mostrar quem ele é para as outras pessoas. E não só levando as pessoas, eu tenho que inserir elas, discipular elas. Você quer ver outro ponto interessante de André? Em João 12, 20 e 22, você vai ver que Jesus estava junto com seus discípulos e aparece uma turma ali que é estrangeira, alguns gregos. E eles vão até Filipe, possivelmente porque Filipe também é um nome grego, André é um nome grego. Talvez eles, com o nome parecido com a nossa língua, com a nossa nacionalidade, vamos ali conversar com eles. E Filipe não sabe o que fazer, que esses gregos falam assim, nós ouvimos falar desse tal de Jesus, nós queremos conversar com ele. Aí qual é a reação de Filipe? André, salva aqui, irmão, dá uma mão aqui. André, por esse ponto você vê que ele era uma referência para os discípulos. Uma referência de lidar com as pessoas. É claro que muitas vezes nós não vamos nos dar bem com todo mundo. Só que aqui nós tiramos agora uma outra lição. Dentro aqui da nossa comunidade, por mais que talvez você não tenha uma afinidade com alguém, você tem que ser uma referência em determinado aspecto na sua vida. Mas eu não sei fazer nada. Quem está falando de fazer? Eu estou falando de viver, de mostrar essa essência. E André chega ali e os gregos falam, a gente queria falar com Jesus. Qual é a reação de André? Imediatamente, ele vai lá e busca Jesus e fala aqui, Jesus, mais pessoas querem conversar com o Senhor, querem viver essa essência com o Senhor. Automaticamente, quando nós estamos num grupo de pessoas, nós temos mais afinidades com um e com outros. Jesus ele tinha afinidade com 3 discípulos, quando era para algumas coisas mais específicas. Vocês se lembram quais eram? Pedro, Tiago e João. Vamos dizer assim, que o quarto diretamente era André. E André não se preocupava com isso. O coadjuvante não estava preocupado com o ego dele, ele estava preocupado em mostrar o protagonista. Jesus não está chamando você para palco, ele está chamando você para missão. Jesus não está chamando você para ser melhor do que os outros. Jesus está chamando você para mostrar a essência dele. Lá na ceia, Jesus se ajoelha perante os seus discípulos para lavar os pés, um símbolo de extrema humildade, de servidão. O que Pedro fala? Senhor, não, o senhor não pode lavar os meus pés, não. E aí Jesus, Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Aí Pedrão, daquele jeito que ele já é, não, então só lava da cabeça aos pés logo, já me purifica por inteiro. Jesus nos mostra humildade. E em André, esse coadjuvante, nós encontramos tudo isso. O irmão começa a se destacar, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em servir, em mostrar quem é Jesus Cristo. Eu falei com vocês que nós estamos liderando uma missão Caleb. E até peço, se você lembrar aí, ore por nós, porque hoje, 8 horas da noite, nós começamos uma semana de evangelismo. Vão ser aí 8 palestras falando sobre família, sobre Bíblia. Estamos tentando ali no bairro Santo Antônio, lá próximo do bairro São Jorge. Estamos tentando de alguma maneira mostrar Jesus para a comunidade. E a primeira ação que nós fizemos de impacto foi limpar
a praça onde está o centro comunitário. Gente, estava terrível, sujo. E do lado do centro comunitário, a gente estava parado um pouquinho ali, no sábado à tarde, quando a gente foi para poder ver, e um cheiro de carniça terrível. A gente achou um gatinho morto do lado da lixeira na rua. E já estava ali há tempos. Domingo de manhã, 8 horas da manhã, aquele monte de cenourão, os Caleb, porque a camisa está parecendo a cenoura ambulante, né, aquela cor. Aquele monte de Caleb. E começa a encher saco de lixo. E tinha um monte de galho. E aí aparece um dos Calebs lá com um carro e uma carrocinha. E começa a encher, e começa a movimentar. E Caleb limpando, e menino brincando. E daqui a pouco, os moradores começaram a vir. Os moradores começaram a ajudar. Um senhor lá tirou o caminhãozinho dele e falou, vou aqui, vou ajudar, e veio outro. Você está vendo quando você começa a mostrar a essência de Jesus em você, isso contagia? Eu não me lembro agora quanto saco de lixo foi tirado, mas eu sei que deram umas 6 ou 7 viagens de caminhãozinho, carrocinha cheio de lixo. A praça ficou um brinco. Ontem, um dos Calebs estava em casa de folga e falou assim, que a gente estava querendo pintar o centro comunitário, também para agradecer, porque eles estão fornecendo isso para a gente, e, é claro, mostrar a força do Caleb para a comunidade. Ele me liga ontem, 9 horas da manhã, estou em casa, o que você acha de eu ir lá pintar o centro comunitário? Falei, mas você vai sozinho? Não, de boa. Aí já liguei para o outro rapaz que está com dinheiro, pedi para comprar tinta, o centro comunitário está pintado, está bonitinho. Quando você começa a se envolver, você começa a mostrar a essência. E André, ele mostra essa essência dele em todos os aspectos quando nós encontramos ele na Bíblia. Levando o seu irmão, trazendo uma pessoa que ele pode inserir dentro da missão, e quando ele leva estrangeiros. Essa parte dos estrangeiros, você sabe muito bem que judeu não gostava de estrangeiro. Judeu se achava um povo exclusivista, só nós que temos o direito, mais ninguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos merecem o Evangelho. Todos merecem a salvação. Seja da cor que você for, da classe social que você for. Todos merecem receber Jesus. Então, muitas vezes, nós temos que quebrar preconceitos que nós temos, sim, e viver a mensagem por completo. Você já foi numa comunidade ver como é que as pessoas estão vivendo? Você reclama do que você tem em casa, você já olhou para o lado? Nós temos, às vezes, que parar de ser egoístas e parar de massagear o nosso ego e entender que nós somos, vou repetir aqui, coadjuvantes para mostrar o protagonista e não o seu ego. Não mostrar quem você é. Eu e você não somos nada. Segundo a Bíblia, nós somos trapos de imundícia. Mas Cristo nos ama de tal maneira que Ele nos dá a condição de salvação, jovem. Jovem, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei isso aqui, não me lembro o dia, mas se você não se envolve, você está no lugar errado. A igreja não é para você só vir aqui, ficar sentado, ouvindo e ir embora para casa, e o resto da semana, pronto, acabou. André passou um dia inteiro ouvindo, e quando ele acabou de ouvir, ele levou. Você só está enchendo o seu copo, e você não distribui, você não compartilha. Jesus chama coadjuvantes para compartilhar a sua mensagem, para repartir o seu pão. E um detalhe, e hoje? André mostrava Jesus porque ele tinha na cabeça que o reino estava vindo. Hoje, o reino de Deus está próximo? O que vocês acham? Você tem sido o André? Não só no nome, né, André? Mas na essência. Você tem sido? Hoje nós temos muito mais informações do que André tinha. Nós sabemos que Jesus veio, morreu, ressuscitou, está nos céus. André, ele dedica a sua vida inteira à pregação. Não está na Bíblia, mas segundo a tradição, André morreu crucificado em uma cruz em forma de X. Até o nome em ferrovias, né? Cruz de Santo André, vem disso daí. André, ele converteu a esposa de um procônsul, se eu não me engano agora, na Índia, se eu não estou enganado. E esse procônsul ficou com tanto ódio dessa esposa ter se convertido ao cristianismo que ele manda matar André. Segundo a tradição, isso não está na Bíblia, é tradição. André literalmente deu a vida pregando o Evangelho, assim como todos os discípulos que nós conhecemos.
Eu não quero aqui fazer sensacionalismo, mas vai chegar um momento, e esse momento, eu falei aqui ontem, que está muito próximo. Você vai ser peneirado, você vai ser sacudido, e você vai estar firme, assim como André ficou firme até o último momento da vida dele. Hoje Jesus chama você, meu jovem, para que você seja um André, um jovem que viva com propósito e não por status, um jovem que leve seus irmãos, amigos, a sua geração até os pés de Jesus Cristo. Jovens que, mesmo sendo coadjuvantes, vivem dizendo que Jesus está voltando. Amém? Amém? De todo o coração, é isso que me deixa triste. Quando a gente fala da volta de Jesus, a gente tem uma reação normal, simples. Vamos supor um negócio aqui. Quem gosta de futebol aqui? Levanta a mão. Pode levantar, não precisa ficar com vergonha não. Sério que só 10 pessoas que gostam de futebol? Estou falando sério, vocês estão com medo de levantar a mão? Virar crente, hein? Final da Copa do Mundo. Brasil e Argentina. 0-0. Aos 46 do segundo tempo, Neymar faz um golaço de falta. E aí você faz assim, ó, gol. Gol, Brasil, ó. Neymar. Duvido. Até você que não gosta muito de futebol. Agora, por que quando a gente fala da volta de Jesus, a gente tem essa reação que eu fiz aqui? Por quê? Você está gostando desse mundo, meu jovem? Você ama tanto esse mundo que a volta de Jesus te incomoda? Ou você tem medo da volta de Jesus? A volta de Jesus não é para ter medo. A volta dele é para alegrar, é para ficar exultado. Eu conheci um jovem quando eu tinha 13 anos de idade. Quem ouviu minha história aqui sabe que eu falei com vocês que eu me afastei da igreja. E quando eu saí de perto da minha tia, eu me mudei para Cachoeiro, Itapemirim. Lembra que eu falei com a família da igreja meio que me adotou? E essa família lá tinha um Murilo da minha idade. Murilo, ele, só nós dois com a mesma idade na igreja. Com 14 anos de idade, colocaram nós dois como diretor de jovens. Imagina esse negócio, 2 crianças como diretor de jovens. Só que nós trabalhávamos, fazíamos o que a gente podia. O Murilo, quando a gente estava ali por volta dos 15 anos, foi quando a minha idade que eu saí da igreja, mas o Murilo, ele começou a gostar de uma moça que era sobrinha de uma irmã da igreja. Só que o Murilo tinha muita vergonha. E eu que fiz o intermédio. Agora tinha um problema. Murilo, tem que pedir o pai dela para namorar. Aí o Murilo vira para mim, 15 anos de idade. Aí o Murilo vira para mim e fala assim, Beto, pede ele para mim. Eu falei, como assim, cara? Ele, não, vamos lá, você pede tal, não sei o quê, você tem mais intimidade? Eu falei, não tem intimidade nenhuma. Chegamos na casa da Gleice. O pai dela sentado na cozinha. E era uma escada que você subia, e na primeira porta já era a cozinha. O Valdir estava sentado, subimos eu e Murilo. Eu entrei e o Murilo ficou na porta. Eu falei assim, ô Valdir, bom dia, boa tarde, tal, boa tarde. Eu estou aqui, você está rindo, né? No dia eu fiquei com medo. Eu falei, Valdir, o Murilo está querendo namorar com a Gleice e tal. Quando eu falei isso, o Valdir levantou o olho assim. Eu olhei para o lado, o Murilo já não estava mais aqui na porta, ele já estava embaixo, no outro degrau. Resumindo a história, ele falou, se ela quiser, pode, não sei o quê, mas ele não gostava do Murilo de jeito nenhum. Infelizmente, eu tomei decisões e saí da igreja. O Marcos, pai do Murilo, quando eu tinha meus 17, 18 anos, eu estava na rua. E quando você sai da igreja, você se afasta das pessoas. E o Marcos me viu. O Marcos veio para o meu lado e a minha esposa ouviu essa história da boca do Marcos. O Marcos me deu um tapa na cara e falou assim, o que você está fazendo longe de Deus? O que você está fazendo com a sua vida, rapaz? E ali ele falou seriamente comigo, mas com todo o amor que eu sei que ele tinha no coração por mim como um filho. O tempo foi passando, Murilo e a Gleice se casaram.
tiveram um filho, o Eduardo. O Eduardo nasceu com microcefalia avançada. O Eduardo nasceu sem uma das mãos. O Eduardo tinha, pelos médicos, 3 meses de vida no máximo. Esse ano o Eduardo completou 20 anos de idade. Só que o Eduardo não anda, não fala, ele é como se tivesse acabado de nascer. E um dia o Murilo estava ouvindo um sermão sobre a volta de Jesus. Sobre ser um coadjuvante que transforma vidas. Um coadjuvante que tem que, me desculpe aqui da expressão, levantar da igreja e ir lá mesmo pregar. Mostrar quem é Jesus, viver a essência. Não estou falando aqui só de falar, mas se tem uma ação, vamos junto, vamos movimentar, vamos ajudar pessoas que estão precisando. Aquilo mexeu com o Murilo de tal maneira, e principalmente quando o pastor Jairo pregava, o pastor Jairo falou o seguinte: lá no céu, nunca mais vai ter dor, você nunca mais vai chorar. Aqueles hoje que têm suas debilidades e deficiências vão estar perfeitos. O Murilo olhou para o Eduardo e falou: eu quero que meu filho pare de sofrer. Eu quero poder correr e brincar com meu filho. O Murilo começou a se envolver, a pregar. Eu nunca vi, até hoje, ninguém pregar sobre a volta de Jesus igual o Murilo falava. Nunca. O Murilo dava estudo bíblico. O Murilo participava de campanhas de evangelismo. O Murilo, ele movimentou o pequeno grupo de Cachoeiro Itapemirim, e o pequeno grupo foi tão forte, que um pastor de uma igreja começou a participar desse pequeno grupo, e passando-se um tempo, a placa da igreja dele foi trocada pela placa da igreja adventista, e praticamente toda a igreja se converteu. Toda a igreja. O Murilo, ele fez um documentário para a igreja sobre pequenos grupos. E o Murilo continuava pregando. E o sonho dele: eu quero que Jesus volta. Eu quero ver meu filho. Um André moderno. Começou a levar pessoas a Jesus. Ajudava da maneira que podia. Tinha as suas lutas, as suas dificuldades com o seu filho. O Murilo fez enfermagem para poder cuidar do filho. Um dia, próximo à casa do Murilo, eles moram no interior de Cachoeiro, e do lado da rodovia, um quiosquezinho, e tinha um rapaz ali que o Murilo estava preenchendo a ficha batismal dele. Se encontraram ali, preenchendo a ficha, preencheu a ficha batismal. Enquanto estavam preenchendo a ficha batismal, 2 homens encostaram, renderam todos que estavam ali e pegaram a moto desse rapaz que estava tendo a ficha preenchida. Esse rapaz, a moto ele tinha acabado de comprar e era para o sustento da família dele. Quando aqueles 2 homens saem com as motos, Murilo fala: eu vou atrás para pedir para devolver a moto. Murilo entra no carro e vai atrás. Murilo consegue alcançá-los, consegue pará-los. Murilo sai com as mãos para cima, pedindo somente para conversar, e um dos homens atira na cabeça do Murilo. O resto da história eu quero que você escute, que você ouça essa história e veja pelos olhos da esposa do Murilo, da Gleice. Vamos assistir um vídeo. A palavra reencontro é uma palavra muito forte. Hoje, reencontro faz parte da minha esperança. Se a gente parar para pensar, o que todos nós esperamos é pelo encontro com o nosso Salvador e nosso Criador. Murilo foi uma pessoa que, na sua trajetória, no seu pouco tempo de vida, ele levou Jesus para as pessoas. Quantas ele pôde levar, ele levou. Porque ele queria mostrar, levar a esperança que ele tinha. Ele queria passar isso para aquelas pessoas que ainda não tinham esperança nenhuma. Murilo não fez membro de igreja, Murilo fez discípulo. Murilo levou mais de 200 pessoas ao batismo. Como ele sempre falava: mãe, esse mundo já não vale mais nada. Só vale sim se lutarmos por alma, por pessoas que querem entregar o coração a Jesus. Murilo falou de você para mim. Mas hoje, querida, seu nome está
estará sendo escrito no livro da vida. Amém. Hoje, filha, cumprindo a ordem do Mestre, a batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. O Murilo, ele não media esforços para levar a palavra de Deus para alguém. Por muitas vezes a gente com o nosso filho, assim, em estados muito complicados, o Murilo saía para dar estudo. Ele respirava a volta de Jesus. Ele, muitas vezes, com o Eduardo passando mal, eu sentada no sofá com ele, ele se ajoelhava do meu lado, orava, olhava para mim e falava: nega, eu estou indo para que isso acabe logo. Jesus precisa voltar. A Aline foi uma pessoa que cresceu com o Murilo. Eles passaram a infância juntos, brincaram juntos, cresceram juntos, foram batizados juntos. Apresentamos a Ti a decisão desta querida juvenil irmãzinha Aline e queira tomá-la nas Tuas mãos, protegê-la e quando voltar... Com a morte do Murilo, aquilo fez eu ver que eu me tocou, que eu deveria voltar para a igreja. O Murilo, eu falo que ele era uma pessoa que aonde ele chega, ele ilumina, aquela pessoa que ilumina, né? Ele era iluminado por Deus. Assim, o sorriso dele, tudo. Murilo sempre foi um pai muito presente. E ele sempre foi um pai de uma criança especial que para ele não tinha defeitos. Ele brincava com Eduardo, ele andava com Eduardo onde tinha que andar, sem vergonha, sem complexo, mostrando o filho para todo mundo. Ele vivia pelo filho, amava muito o filho, então era muito presente, estava sempre ali e Eduardo sente a falta. Tinha uma ligação muito forte. Um elo muito forte dos dois. Eu não tenho, assim, palavras para descrever o pai incrível que ele foi. Um pai que, mesmo que o filho não entendesse muito, mas que deixou plantado no coração do filho a certeza de que um dia eles vão correr junto. E é essa certeza e é esse sonho que hoje me move. Porque se antes eu tinha uma motivação pela volta de Jesus, hoje eu tenho o dobro. Porque hoje eu quero ver Ele de novo, quero poder abraçar, quero poder ter nós três juntos de novo. Quero poder ver Ele correr com meu filho. Quero poder escutar o Eduardo chamar o pai dele de pai. Quero poder ver eles brincarem com o leão, sabe? Eu quero isso. Mais do que tudo, se hoje você me perguntar, você tem um sonho? Meu único sonho é que Jesus volte logo. Porque só Ele voltando, eu vou conseguir ter tudo aquilo que eu preciso para que esse coração volte a bater feliz. É o que eu mais quero. Porque no dia do velório do Murilo eu falei um até logo. Eu não acredito no adeus. Dói muito. Mas eu sei que Ele está guardado. Eu sei que Jesus vai voltar e Ele vai ressuscitar com aquele sorrisão. Vai abrir o braço e vai correr pra gente. Ele vai poder pegar o Eduardo agora nos braços, não para carregar porque o filho não consegue andar. Ele vai abraçar o Eduardo para falar: filho, a gente conseguiu. A gente está aqui, agora é para a eternidade. É para sermos felizes juntos. O maior sonho hoje era que eu pudesse ver ele, né? Pudesse dar um abraço nele. Minha esperança é estar nesse caminho que hoje vou recomeçar,
de um dia Deus voltar, que Ele vai voltar, e podermos nos reencontrar novamente. Quando coloquei aquela veste branca nela, eu pensei no Murilo, na felicidade que ele vai sentir ao reencontrá-la. E a decisão que a Aline tomou ao lado do Senhor só confirma para mim que vale a pena você falar desse Jesus maravilhoso assim como o meu marido fazia. E o céu não será o mesmo se você não estiver lá, porque o Senhor morreria se fosse somente por você. A escolha certa muda tudo. Ainda há tempo para quem quiser ouvir a voz do Espírito Santo. Só falta um pouquinho mais para esse reencontro. E assim como eu sei que o Murilo vai ressuscitar querendo abraçar o filho dele, ele vai querer abraçar cada um que ele levou o Evangelho, sabe? Com a mesma intensidade que dói, é a mesma intensidade que eu quero pregar. É com essa mesma intensidade que eu quero mostrar para as pessoas no alvo e no sonho que eu tenho, que é reunir a minha família novamente, ter meu sacerdote de novo, ter o pai do meu filho junto com ele. Pode tirar, André, por favor. As primeiras cenas ali, você viu um batismo num rio. Isso foi alguns meses depois da morte do Murilo. E a Gleice virou para mim e falou assim: Beto, você pode pegar o Eduardo e levar o Eduardo para mim? Você viu ali o Murilo, gente muito parecido, porte físico, altura. Quando eu peguei o Eduardo começou a respirar muito forte e ficou muito agitado. A Gleice começou a chorar, a tia Ângela começou a chorar, a Gabriela começou a chorar. E nós entendemos ali que ele estava pensando que era o pai dele. Mesmo na debilidade dele, ele sentia falta do pai. Talvez você tenha alguém hoje que você está sentindo falta, que você está sentindo saudade. Quando eu cheguei no velório do Murilo, na igreja central de Cachoeiro Itapemirim, já tinha alguns anos que eu não os via. Quando a Gleice me viu, ela me abraçou e ao mesmo tempo ela começou a bater no meu peito e falar assim: a culpa é sua, a culpa é sua. E em volta todo mundo ficou assim, né? Aí ela: você que juntou a gente, você que fez eu gostar do Murilo. E aí ela me solta, olha bem nos meus olhos e ela fala bem assim para mim: e agora você vai me prometer que você vai pregar para Jesus voltar, para a gente ficar junto de novo? Eu tenho pessoas que eu quero reencontrar, minha avó, meu tio, que eu contei a história para vocês. Mas eu quero encontrar o Branquelo, que eu chamava ele assim. Nós crescemos boa parte da vida juntos. Eu passava todo fim de semana na casa deles. O Bruno, o irmão caçula do Murilo, hoje mora aqui em Hortolândia. Essa família sofreu muito, muito, muito. Só que quando a gente fala que esse mundo não tem mais nada de bom, o sofrimento ele não acaba. Vocês viram o Marcão ali. No ano passado o Marcão foi morto cruelmente com 6 tiros no peito por um vizinho que estava roubando o gado do Marcão. Essa família tem uma dor tremenda. E você sabe o que o Bruno falou comigo? Falou: Beto, a gente tem que pregar, cara. Agora não é mais só o Murilo, é o meu pai também. Então uma família que carrega uma cicatriz tão grande sonha com a volta de Jesus. Não parou a missão. Eles continuam sendo coadjuvantes, mostrando o protagonista. Jovem, o que você está fazendo da sua vida? Uma vida morna, uma vida morta espiritualmente falando. Você tem que ser o sal e a luz dessa terra, sim. Deus te chamou para isso. Eram para anjos fazer essa missão, mas o privilégio é meu, é seu. Você não precisa pregar com o microfone na mão aqui falando.
Pregue com a sua vida, com as suas atitudes. Quantas semanas de oração você ouviu? Essas semanas de oração impactaram o seu coração. Você foi embora para casa, você nem lembra mais os títulos dessas semanas de oração. Semana de oração é realizada na igreja para ter um reavivamento dentro da sua vida. Então, deixe esse reavivamento queimar até a volta de Jesus. Para de trocar o que você aprende aqui dentro da igreja, dentro da Bíblia, por coisas que só estão te levando para o fundo do poço. Você é mais que vencedor no sangue de Cristo. Você é capaz, você é chamado. Talvez assim como André, alguém da sua família tem um destaque maior do que você, isso te incomoda. Deixa isso para lá. Você é mais com Deus. O um com Deus é maioria. Eu imagino o reencontro da Gleice com o Murilo, o Eduardo, o Marcos. No velório do Murilo, o caixão ali no meio do corredor, e no velório dele, no tanque batismal, 4 pessoas se batizando por causa da história do Murilo. Nunca vi isso na vida. O Murilo levou mais de 200 pessoas ao batismo em vida. E a história dele tem levado muito mais pessoas aos pés de Cristo. A sua história pode levar pessoas aos pés de Cristo. Eu quero encerrar a nossa semana de oração lendo um trecho de Ellen White. E eu quero pedir a licença poética aqui para alterar algumas palavras. A maior necessidade do mundo é a dos jovens do Espaço Novo Tempo de Piracicaba. Jovens que não se compram, que não se vendem. Jovens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Jovens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Jovens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Jovens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Que todos nós aqui possamos ser coadjuvantes, mostrando, indicando e apresentando o protagonista Jesus. Convido você a ficar de pé e nós vamos estar orando por isso. Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos em oração em Tuas mãos e hoje aprendemos com um dos Teus apóstolos que todas as oportunidades devem ser para Te apresentar às pessoas. Talvez aqui muitos de nós não nos envolvemos, não apresentamos Jesus, mas o Senhor nos tem chamado para apresentar que Cristo breve voltará. E que isso possa arder no nosso coração. Que possamos nos envolver na missão verdadeiramente. Porque só quando todos conhecerem o Senhor, é que o Senhor vai voltar. E muitos aqui sonham, esperam reencontrar familiares, amigos que estão dormindo no Senhor. A Tua Bíblia fala que vai ser um encontro maravilhoso. Nós vamos ali rever os nossos amados e vai ser para a eternidade, ó Pai. Mas para isso acontecer, nós temos que estar pregando. Nós temos que ser coadjuvantes que mostrem Jesus por onde passarmos. Eu quero agradecer pela vida dos jovens desta igreja. Jovens que decidiram fazer a Tua missão. Jovens que têm as suas lutas, que têm as suas dores. Mas como nós acabamos de ler aqui, que não se corrompam perante o pecado, que possam estar firmes na rocha que é Jesus. Nós louvamos, agradecemos e nos entregamos no nome de Jesus. Amém, Pai.